E agora se prepare para ouvir a mensagem de Deus. Abra o seu coração e a sua mente, e deixe Deus entrar em sua vida. Livro de Atos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém até Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te, desce desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que lês? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua Palavra e eu te peço, ó Deus, que o Senhor me use nesse instante como instrumento do Senhor e que a palavra que eu irei dizer, ó Pai, seja simples para que aqueles que aqui estão possam entender o significado dessa Tua Palavra. Em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito tenha a liberdade de agir no meio de nós, inculcando em nossa mente, no nosso coração, aquilo que é necessário para que nós possamos, ó Pai, fazer a Tua vontade em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Quero, irmãos, que vocês prestem atenção em algumas palavras que estão nesse texto. No verso 26 está escrito o seguinte: Um anjo do Senhor falou. Depois, no verso 29, então disse o Espírito. No verso 30, correndo Filipe, ouviu. E depois, no mesmo verso 30, e perguntou. Depois, no 31, ele respondeu. Essas palavras têm a ver com comunicação. E nós sabemos que nós vivemos num tempo em que a comunicação ela tem sido muito rápida. Vocês viram que o pastor ele se acidentou na parte da tarde e logo alguém já ficou sabendo e já entrou em comunicação e nós passamos agora a notícia para aqueles que ainda não sabiam. Isso acontece com tudo hoje em dia. Basta você ligar a TV e fica sabendo do que está acontecendo num outro país ou aqui mesmo dentro do Brasil. De acordo com aquilo que nós entendemos como mensagem, elas podem ser transmitidas de duas formas. A primeira delas é a forma verbal, que é aquela que você usa a fala para poder transmitir a sua mensagem. Ou então a escrita, você escreve a sua mensagem. A outra forma de comunicação é aquela que nós chamamos de não verbal. É aquela comunicação que nós usamos o corpo para poder falar. E quando nós falamos de corpo, nós estamos falando também de gestos e de sinais. Nesse semestre, eu e a Miriam, nós estamos no nosso curso estudando uma disciplina chamada Libras. E nós temos aprendido alguns sinais de como os surdos se comunicam. E como uma atividade para que nós tivéssemos nota para esse primeiro momento, eu tive que fazer um vídeo, fazendo sinais, e depois um outro vídeo, eu e a Miriam nos comunicando, fazendo sinais. Então, se eu fizer assim para vocês, eu estou dizendo para vocês: oi, tudo bem? É uma forma que os surdos usam para se comunicar. E é interessante que a comunicação, quem mora aqui no campo, ou teve a oportunidade de alguns anos passados, aprender a olhar para o céu e saber se iria chover. Eu mesmo aprendi com meu pai a olhar para o céu e falava: hoje vai chover. Foi na sexta-feira, se eu não me engano, nós ouvimos através do jornal que o final de semana choveria. E choveu ontem. Choveu também na sexta, não foi?
Então são formas que nós olhamos para o tempo e sabemos dizer que aquilo vai acontecer. O próprio Jesus, em Mateus 16:3, ele disse: e de manhã cedo dizem, vai chover porque o céu está vermelho e escuro. Olhando o céu, vocês sabem como vai ser o seu tempo. Existe uma segunda parte desse versículo, mas eu vou ler ela depois. Então, isso nos mostra que a comunicação, ela existe hoje em dia, nos nossos tempos, de uma forma ainda muito maior e muito mais fácil, e muitas vozes são ditas nessa comunicação. O importante é, você sabe interpretar essas vozes? Você sabe interpretar essas mensagens que são ditas? Em estudos feitos, e existe um livro que fala sobre isso, nós aprendemos que o nosso corpo, ele fala. O nosso corpo, ele fala, como eu estou falando para vocês, através de nossa voz. O nosso corpo fala através das nossas expressões. Muitas vezes nós estamos dizendo alguma coisa com palavra, mas a nossa expressão está dizendo outra diferente. O mesmo acontece com os nossos gestos. Não sei se vocês lembram dos Trapalhões, quando o Didi, ele estava dizendo sim, mas o pezinho dele estava lá dizendo não. Nossos gestos dizem coisas. A pose com que nós nos colocamos diante de uma pessoa nos dizem coisas. Outra forma de nós vermos no mundo a comunicação, como eu disse, a forma escrita. Quantos livros são escritos? Quantas Bíblias são publicadas durante os anos? Existem também as formas visuais. Basta você sair, você vai ver um monte de outdoors, um monte de cartazes, um monte de luzes. Tudo isso são comunicações que o mundo está, de certa forma, comunicando a nós. Existem os áudios, você ouve música, você ouve podcasts. Existem muitas formas hoje que nos são ditas. A própria natureza, ela nos fala. Nós estamos terminando o inverno e estaremos entrando na primavera. Existem 4 estações, cada uma com as suas características, cada uma informando a nós que há uma necessidade para aquele tempo. E os animais entendem isso. Tanto que quando chega a época do inverno, em alguns lugares, nós sabemos que os ursos, eles hibernam, porque é o tempo dele descansar. Então, quando Deus colocou 4 estações no mundo, é porque nós precisamos das 4. Quando nós olhamos o mundo e vemos seca, como existe tantas lá no Nordeste, quando nós olhamos a televisão e vemos tantas queimadas, tanta fumaça, tudo isso nos está passando uma mensagem. O calor, alguns anos atrás, foi lançado um filme chamado 2012, e foi exatamente o calor que deu o pontapé inicial para toda a tragédia que há naquele filme. Quando os cientistas descobriram que do núcleo da Terra o calor estava subindo, aumentando, e até que começou toda a tragédia que é naquele filme. A chuva, ela nos traz uma mensagem. Os próprios animais também nos dão uma mensagem. Então são formas de comunicação que existem no mundo. E existe uma canção do cantor Roberto Carlos que eu acho muito interessante. No mínimo, nós devemos achar a letra dessa música interessante. Ele diz na letra da música: desde o começo do mundo que o homem sonha com a paz, ela está dentro dele mesmo. Ele tem a paz e não sabe. É só fechar os olhos e olhar para dentro de si mesmo. Quando a paz foi ensinada, pouca gente escutou. Muita gente não ouviu porque não quis ouvir. Eles estão surdos. Será que nós vivemos uma geração em que as falas são comunicadas, mas nós estamos surdos em relação a essas vozes que são ditas? Aqui nós vemos no texto, um anjo falou a Filipe. Filipe entendeu que aquela voz era do Senhor. Mas adiante diz que então disse o Espírito a Filipe. E mais uma vez Filipe entendeu que era Deus que falava com ele. Quando nós olhamos no Velho Testamento, e aqui é como esse exemplo de Filipe, nós vemos que as pessoas entendiam
quando era Deus falando com ele. Em nossos tempos, será que nós temos entendido toda essa comunicação que tem sido falada, e principalmente aquela que Deus tem falado conosco? E correndo Felipe, ouviu que aquele eunuco estava lendo o profeta Isaías, e quando ele emparelhou ao lado da carruagem, ele perguntou: você entende o que você está lendo? E a resposta que aquele rapaz deu para ele foi: como eu posso entender se ninguém me explicar? Você tem entendido o que você tem lido? Existem muitas formas de interpretar a Bíblia, e é por isso que existem tantas religiões no mundo. Cada um de nós, ao lermos a Bíblia, passamos a ser, de certa forma, também um intérprete dela. Mas acontece que há aqueles que pensam que a Bíblia é um livro de segredo, em que há um mistério escondido e que deve ser revelado. Quando ele descobre ou pensa ter descoberto esse segredo, ele começa a sentir-se melhor do que o outro e começa com aquele sistema que todos nós conhecemos, que é o de profetizar isso, profetizar aquilo. Mas acontece que não há segredos ocultos a serem desvendados na Bíblia. Existe um filme chamado Código da Vinci, com Tom Hanks. São uma sequência de 3 filmes e que vale a pena vocês verem, em que lá nesse filme é sugerido essa questão de uma mensagem oculta em que deve ser descoberto. Mas a Bíblia nos diz que conhecimento oculto pertence a Yahvé, nosso Deus. O saber revelado, entretanto, pertence a nós e a nossos filhos para sempre, a fim de que vivamos na prática de todas as palavras desta lei. É o que diz o livro de Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. O que é oculto pertence a Deus. Aquilo que nós devemos saber, Deus já revelou, de forma que nós podemos entender claramente. E quando nós olhamos para a vida de Jesus e damos ouvido àquilo que Ele diz, é o que nos basta. Não há segredos ocultos. A tarefa de interpretar envolve 2 coisas, e essas 2 coisas são muito importantes. A primeira dela é que, ao ler a Bíblia, nós devemos escutar a palavra que aqueles homens do passado ouviram e o que eles compreenderam daquilo que eles ouviram. A segunda questão é nós aprendermos a ouvir esta mesma palavra que eles ouviram e interpretá-las em nossos dias hoje. Talvez seja a tarefa mais difícil, entender o que a Bíblia está dizendo para os nossos dias hoje. E talvez seja por isso que seja tão difícil nós fazermos a prática daquilo que nós lemos. João, no seu livro, capítulo 5, versos 39 e 40, ele diz: vós examineis criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Todavia, vós não quereis vir a mim para que tenham vida. Um dos livros mais publicados, mais divulgados, é a Bíblia. No entanto, o menos lido e o menos praticado. A questão não é ter a Bíblia. A questão também não é só conhecê-la de capa a capa. Vocês lembram do que foi dito? Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Essas interpretações que nós fazemos, muitas vezes nós não assumimos para nossas vidas. E se o mundo virou uma privada ambulante, é porque muitos estão surdos para essa voz que é dita. Quando Jesus diz: perdoa o seu inimigo, por que é tão difícil perdoar? Quando Ele diz: que vantagem há se você amar apenas aqueles que te amam? Quando Ele diz: se alguém te pedir para caminhar 1 milha, caminhe 2. Quando Ele diz: não julgueis para não ser julgado. Quando Ele diz: ame o seu próximo. Por que é tão difícil interpretar isso e fazer dessas a nossa prática de vida? Jesus, lá em Mateus 16:3, naquele verso que nós lemos,
quando ele diz que nós sabemos interpretar o tempo, ele também diz: porém não sabeis explicar o que quer dizer os sinais desta época. Os sinais estão aí. A Bíblia diz que ele virá. Mateus diz que quando você ouvir sobre guerras, rumores de guerra, quando você vê terremoto, maremoto acontecendo em vários lugares, pais contra filhos, filhos contra os pais, são sinais de que eu voltarei. Mas ele diz que isso é apenas o princípio. E será que nós estamos conseguindo ler, entender esses sinais de que o mundo está nos mostrando em nosso tempo? Quando Deus escolheu o bichinho de Jacó, o povozinho de Israel, foi para que os demais povos contemporâneos a eles pudessem ver que existe um Deus que ajudava aquele povinho. Era o menor povo, o mais desprezado. No entanto, Deus o escolheu exatamente para mostrar a todos os outros, os mais ricos, que existia um Deus e que esse Deus cuidava dele. E foi com uma aliança que Deus falou: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus era o Redentor, o Santo de Israel. Era o Deus que guardava a nação. Era o Deus que protegia, que curava, cuidava e que chamava de meus filhos. Quando Deus chamou você para que você seja uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, foi para que você pudesse anunciar as grandezas daquele que chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus espera que a sua igreja seja aquela que mostre a solução para o mundo, aquela que mostre a luz ao mundo, aquela que pode dar a esperança para o mundo. Deus escolheu você para pregar. Deus escolheu você para que seja a voz dele nesse mundo. Paulo diz: como pois invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Lembra do eunuco? Como eu posso entender se alguém não me explicar? O mundo geme e a igreja ainda continua no mundo. E enquanto a igreja está no mundo, ela tem uma missão, que é de pregar e de mostrar as boas novas do Evangelho. No entanto, Paulo, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Para que você possa manejar bem a palavra da verdade, você precisa saber interpretá-la. Você precisa entender o que está lendo. Você precisa, como disse o corinho das crianças, se você não ler a Bíblia, você não vai aprender e sua fé vai esfriar. Portanto, nós vivemos num mundo de comunicação e nós temos todos os recursos e voz para ministrar a esperança para esse mundo. Entendes o que lês? Você compreende o que você está lendo? Você compreende isso que eu estou falando para você hoje? As vozes estão gritando, as pessoas estão clamando, almas estão clamando. Ontem nós estávamos vendo na televisão e no jornal mostrou algumas pessoas fugindo por causa do Talibã. Mostrou uma família, a garotinha, o nenenzinho de colo, não tinha nada para comer, tinham roubado eles. São vozes gritando, mas também existem vozes clamando, vozes espirituais necessitando também de alimento. Tudo isso são sinais, e o sinal que Deus deixou ao mundo para falar da sua graça e do seu amor somos nós, a igreja. Você compreende o que vens lendo? Foi a pergunta de Filipe para o eunuco, e ele respondeu: como poderia entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Nós somos também convidados a nos aproximar, a nos comunicar. Não podemos abraçar hoje devido à situação que estamos vivendo, mas existem outras formas de abraço.
Quer você ouvir, quer você dar atenção, entendes de ler? Vamos orar? Santo Deus, em nome de Jesus, somos gratos, ó Pai, pela Tua palavra, e eu te peço, ó Deus, que nossos ouvidos eles possam ser abertos. Muitas vezes nós lemos, mas não entendemos. Muitas vezes nós até entendemos, mas não temos disposição de agir. Precisamos da sua ajuda, ó Pai, todos os dias, para aumentar a nossa fé, para nos fazer ser ousados, ó Pai. Precisamos do Senhor a cada momento, para que sejamos instrumentos do Senhor. Precisamos de Ti a cada instante, ó Deus, para que o Seu Evangelho seja pregado e as pessoas possam ouvir. Os sinais, eles estão aí no mundo, as vozes estão sendo gritadas. Existem vozes, inclusive, que estão em silêncio, como acontece com aqueles que são surdos. E muitas vezes nós também nos colocamos nessa situação de surdos, ou nos fazemos de ignorantes, quando ouvimos a sua voz, mas no entanto não damos atenção. Nós precisamos do Senhor. O Senhor nos deixou aqui na terra para ser sal e luz, para pregar o Teu Evangelho. Nós precisamos, ó Pai, de Ti, para que a nossa fé aumente, para que o nosso amor aumente, e nós possamos continuar caminhando na nossa fé, crescendo no Espírito, até alcançar a estatura de Jesus e o amor que Ele tinha para o mundo. Precisamos do Senhor em nome de Jesus. Amém.